Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadas. E neste vídeo vamos falar sobre a possibilidade de troca entre Gabigol e também o Fagner. Será que Fagner pode continuar no Cruzeiro e o Gabigol vir para o Timão? Vou trazer essas informações para vocês e vamos falar aqui também sobre o irmão do Duílio Monteiro Alves fazendo reuniões em sua casa com diretores do Corinthians e também mandando e desmandando aí no marketing do Corinthians, tá? Vou trazer essas informações para vocês, peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal e bora falar de Corinthians. Fiel, é evidente que eu trouxe aqui no canal do Corintianeiro 2.0 ontem, muitas pessoas não viu, então eu vou dar uma palhinha aqui para vocês. O irmão do Duílio Monteiro Alves fez reunião na casa dele, segundo informações do Kaká Catalão, que é um ótimo canal, super recomendo para vocês, que estava fazendo reunião aí com alguns diretores do Corinthians dentro de sua casa. E no marketing eu já tinha trago informações para vocês aqui que ele está mandando e desmandando. A grande questão é que o Osmar Stable não está cumprindo com suas palavras. Porque a partir do momento que ele disse que não ia trabalhar renovação e transparência, e tem renovação e transparência trabalhando e mandando, então algo tem que ser feito. Para vocês terem uma ideia, o irmão do Duílio Monteiro Alves estava na mesa de negociação quando o Corinthians estava negociando naquela época aí as empresas com as empresas Adidas e Nike. Ele estava lá, o Adriano Monteiro Alves, negociando. Fiel, não é que a gente aqui, o cara é irmão do Duílio, não tem nada a ver com o presidente do Duílio. Fiel, tem tudo a ver com o presidente do Duílio, é irmão dele. Também estava na gestão do irmão quando era presidente, também estava na gestão quando o Andrei Sanches era presidente. E a gente já pegou um receio, um trauma muito grande com a renovação e transparência por tudo que ela causou a esse clube de futebol. Em questões de dívidas, em questões de contratos difíceis de entender, como o Jonatas Cafu, como o Luan, contratos milionários de jogadores que já estavam bem abaixo do mercado, estádio que foi um preço, depois estava valendo 3 vezes mais o preço que foi combinado, cartões corporativos sendo investigados pelo Ministério Público, o próprio Corinthians não investiga os caras quando você ganha na votação para ser investigado, que o Romeu Tuma Júnior nem abriu investigação ainda interna para investigar o Duílio e também o Andrei Sanches. Se não fosse o Ministério Público, o Corinthians estava aí a ver navios. Fora aí restaurantes fantasmas, compras fantasmas, manutenção de carro fantasma. Então tem muita coisa no Corinthians que dá para nós ter um receio de renovação e transparência trabalhar. E é isso que a gente cobra aqui. A gente cobra respeito com o Corinthians, a gente cobra que esse clube seja respeitado, a gente cobra que este clube aqui tenha, que as pessoas que trabalham nesse clube entendam que eles não são donos do Corinthians, igual o Romeu Tuma Júnior acha que ele é dono do Corinthians. Romeu Tuma Júnior acha hoje que ele faz o que quer e o que não quer dentro do Corinthians. Isso não pode acontecer. Até porque a Gaviões da Fiel prometeu que se tivesse renovação e transparência trabalhando, eles iriam fazer protestos sem cessar até que essas coisas não aconteçam mais. Porque nós, corintianos, já estamos traumatizados, repito, já estamos traumatizados com tudo que vem, com tudo que aconteceu com renovação e transparência. Então não tem essa de outra chance, ou não tem essa do Corinthians aguentar mais. Essa chapa renovação e transparência jogou o Corinthians no fundo do poço, financeiramente falando, Fiel. O Corinthians hoje é um dos clubes que mais deve no Brasil ao lado do Atlético Mineiro. E não era para estar assim, por uma potência dessa, que arrecada tanta grana, você não pode ter um clube que está devendo tanto, sendo que é um clube que arrecada tanto. Se não fosse a nossa torcida, se não fosse a torcida apaixonada que é do Corinthians, se não fosse a Fiel, o Corinthians já poderia ter declarado falência. Vocês sabem por que o Corinthians continua girando a engrenagem? Por causa da torcida que lota os estádios, que dá renda para o clube, que faz esse clube ser grande. Porque se não fosse, com tudo que esses caras, esses canalhas fizeram com o nosso Corinthians, era para o Corinthians ter decretado falência e ter sido obrigado a virar SAF mesmo. Ainda isso não aconteceu porque o Corinthians é muito grande. Imagina o Corinthians operando em toda a sua força, sem dívidas, com pessoas honestas administrando o clube. Então quando a gente tem um pouco de confiança, que a gente consegue enxergar talvez novos ares com o Osmar Stable, a gente descobre que o irmão, o próprio irmão do cara que falou que ia pagar as dívidas do Corinthians e não pagou nada as dívidas do Corinthians, ajudou a fundar mais o Corinthians e está sendo investigado por cartões corporativos,
aí em gastos indevidos e está trabalhando no Corinthians, o irmão do cara. Então isso realmente revolta qualquer torcedor corintiano e é realmente isso, a gente não pode deixar acontecer, tá, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião referente a este assunto e parabéns ao Kaká Catalão aí que trouxe essas informações, tá? Fiel, vamos falar um pouquinho aqui sobre Gabigol e também uma possível troca com o Fagner, tá? Por quê, corintianeiro? Porque saiu informações que o Fagner quer continuar no Cruzeiro, não quer vir para o Corinthians e tem um contrato com o Corinthians, tá? Se eu não me engano, será até final de 2026. E o Gabigol está insatisfeito com a reserva lá do Corinthians. Muitas pessoas dizem, corintianeiro, aí seria uma boa, envolvendo uma troca, se o Corinthians fazer grandes custos financeiros, seria uma ótima para o Corinthians. Fiel, só que tem um detalhe. O Corinthians, nesse exato momento, a gente tem lá Memphis Depay, Yuri Alberto, Vitinho, Guinegão, Romero, Thales Magno, o André Caídio, que joga um pouquinho mais à frente, porque o Gabigol também consegue jogar um pouquinho mais atrás. A gente tem ali mais ou menos hoje uns 7 atacantes no clube, tá? Mesmo que possa sair alguém na próxima janela do futebol, tem que ver se o Corinthians estaria disposto a pegar um Gabigol que, se ele não gosta de ficar na reserva no Cruzeiro, ele não vai gostar de ficar na reserva no Corinthians. E hoje, com esse time aí, na minha opinião, o Gabigol seria reserva, tá? O Gabigol, o salário do Gabigol hoje, ele é o terceiro maior salário do Brasil, só perde para o Memphis Depay e para o Neymar, depois já vem o Gabigol como o terceiro maior salário do Brasil. Então o Corinthians tinha que estar disposto a pagar aí para o Gabigol em volta de 2,5 milhões, quase 3 milhões de reais, para ter o Gabigol. Então seria uma aquisição alta para um jogador que não está numa grande fase, tá? E eu acho, sinceramente, é lógico que a gente fala de Gabigol, tem um peso muito grande, né? Já pensou que bom ali jogar Yuri Alberto, Memphis Depay e Gabigol, fazer um trio de ataque ali, seria até interessante para nós. Só que se a gente entender o custo-benefício do Gabigol, ele é muito alto para um Yuri Alberto que já ganha mais de 2 milhões, para um Memphis, que o Corinthians já tem altos gastos com ele, principalmente em premiações e um pouco do salário também, que o Corinthians também ajuda no pagamento do salário. O Corinthians tem uma folha salarial grande para você chegar e fazer mais um investimento de mais de 2,5 milhões, sendo que você não sabe se vai vingar, sendo que você não sabe se vai dar certo. E o Gabigol, ele é um cara que já rejeitou o Corinthians várias vezes, quando estava no Flamengo, já trouxe essas informações aqui para vocês. Ele sempre usou o Corinthians como escudo e sempre quando o Corinthians tentou, lá na hora H de contratar, o Gabigol se recuou. Então, mesmo que há a possibilidade dessa possível troca, eu não acho no momento legal para o Corinthians pensar nessa troca com o Gabigol, por causa que o momento que o jogador vive não é um momento muito bom, tá? É um jogador de peso, é um jogador que venderia camisa, é uma contratação, fiel, não vou negar que seria interessante, mas é uma contratação de alto risco que a gente realmente não tem a certeza absoluta que o Gabigol vingaria no Corinthians e traria aí todo o benefício esportivo, futebolisticamente falando, para o nosso timão. E é um jogador que não é um cara de vestiário, né? Se de repente ele começa a ficar na reserva, logo ele arruma briga com um e tal, e começa a virar panela e começa a tirar aquela paz do vestiário, né? Então realmente é uma situação muito ruim, na minha opinião. Hoje, eu não vejo, tá, fiel? Antes eu via muito bem o Gabigol no Corinthians. Hoje eu não vejo o Gabigol com bons olhos no time do Corinthians, mas eu quero saber muito a sua opinião, o que você acha, se você acha que o Gabigol daria certo, se você acha que o Gabigol não daria também, comentem que eu quero saber a sua opinião. Agora, se for para sair um Yuri Alberto, olha, o Yuri Alberto a gente tem uma sinalização que vai pintar uma proposta para ele, milionária a gente vai vender, não vai ter como segurar. Olha, a gente vai dispensar o Romero, o Thales Magno, o Memphis pode sair, o Guinegão não é certeza, pode pintar a proposta da Arábia. Aí sim o Gabigol passa a ser um bom investimento, tá? Aí sim o Gabigol já passa a ser aí um jogador que tenha muito a ver. É um jogador de peso, vamos dizer assim, mesmo não estando numa fase boa, mas aí você vai perder jogadores no seu time, então você tem que repor a altura, você tem que repor com jogadores bons. Aí faz todo sentido. Agora, se continuar os mesmos jogadores que tá aí e contratar o Gabigol, aí na minha opinião já não faz tanto sentido assim, eu já não vejo essa troca aí muito boa pro Corinthians. Já referente ao Fagner, se realmente ele não quer voltar pro Corinthians, que ele fica lá nessa bosta desse Cruzeiro aí, irmão. Que esse Fagner vai pro raio que o parta, tá? Que a gente não precisa de Fagner, não. Até porque o Mateuzinho hoje também é titular e o Fagner é outro cara que não é cara de grupo.
O Fagner já é outro jogador que não aceita banco de reservas. O Fagner já é outro jogador que se acha estrelinha. Então, se for para ele não aceitar banco de reserva no Corinthians, também que fique lá no Cruzeiro, que o Cruzeiro pague os valores que o Fagner vale para ficar com o Fagner em definitivo. Se não for pagar, manda de volta que a gente dá um jeito de negociar esse cara, porque a gente não quer cara aqui no Corinthians e nem precisamos ficar implorando para jogador vir jogar no Corinthians, até porque o Mateuzinho está voando e está numa ótima fase, tá? Se o Fagner não quer tanto assim jogar no Corinthians, que ele se lasque por lá, cara. Vende esse cara, a gente não precisa de Fagner não, cara que só criou panelinha aqui no Corinthians, cresceu na lateral jogando no Corinthians, fez história no Corinthians, não vou negar, teve uma época que o Fagner foi o melhor lateral do Brasil, foi até convocado para a Copa, mas o Corinthians não é time, o tamanho do Corinthians não tem que ficar insistindo para nenhum jogador poder vir jogar aqui ou não, pelo menos é o que eu penso, é a minha opinião. Quero saber a opinião de vocês, comentem. Hoje à tarde vou trazer mais vídeo aqui para vocês, tanto no Corintianeiro, como também no Corintianeiro 2.0. Certo, fiel? Quero agradecer demais a sua presença, meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!